Buenas, vamos continuar nossa série sobre preço médio, onde a gente vai falar sobre gradiente linear. Vamos entender o que é e vamos ver código, vamos desenvolver gradiente linear no módulo de automação. Mas antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante. Repositório de códigos para você baixar, inclusive esse que a gente vai ver hoje e todos os outros nossos códigos em www.scapp.link/códigos. Sempre na dúvida, se você quiser encontrar mais conteúdo, www.scapp.link, lá tem todos os links úteis e importantes que a gente tem para te oferecer. Legal? Vamos começar. Legal, agora que a gente estabeleceu o conceito de preço médio, entendemos que nada mais é do que uma média, né, de custo das nossas operações e que pode ser usado estrategicamente, vamos começar a ver justamente, né, essas estratégias. E a primeira e mais talvez aí discutida é a de gradiente linear, né? Então vamos falar sobre gradiente linear, vamos entender rapidamente o conceito novamente, depois eu quero apresentar para você um código onde a gente pode reproduzir gradiente linear no módulo de automação, beleza? Então vamos lá. Legal, então vamos ver o que é de fato, definir de fato o que é gradiente linear, tá? Então gradiente linear é uma técnica de reposição de ordens, tá? O primeiro conceito importante é uma técnica de reposição de ordens, tá? E a gente vai voltar a falar sobre isso, onde você configura essas ordens com uma distância específica entre elas, tá? Então, a gente vai ver isso também, é justamente essa distância específica que forma esse efeito de grade, né? Que a gente conhece associado, atrelado ao gradiente linear, tá? Mas como é que funciona a técnica em si, né? Então, primeiro a gente tem uma entrada inicial, né, onde você entra em uma posição, seja de compra ou venda, com base em um setup operacional. Então, importante aqui, né, veja que o gradiente linear não é um modelo operacional, ele é uma técnica de reposição de ordens que, atrelado a um setup operacional, vai te ajudar a potencializar ganhos, né, e atenuar potenciais perdas, tá? E a gente vai ver isso já já em mais detalhes, mas o ponto que eu quero deixar claro aqui é gradiente linear não é um modelo operacional, legal? Próximo passo é justamente a configuração de ordens, tá? Onde a gente vai configurar ordens adicionais a uma certa distância da entrada inicial, e essas ordens serão ativadas se o preço se mover contra a operação. E é justamente essa movimentação, né, do preço contra a nossa operação, né, é que gera o preço médio, né? Ativando essas novas ordens de compra, então ativando o preço médio. Então, novamente, né, um comentário que eu fiz lá no primeiro vídeo, se alguém falar para você que gradiente linear não é preço médio, é claramente preço médio. É uma técnica, né, uma estratégia utilizada com preço médio, né, dentro do modelo operacional, mas não deixa de ser preço médio. Tá? E por último a gente tem um stop loss, né, que eu vejo como crucial, né, porque se o preço atingir esse nível, todas as posições são fechadas para justamente minimizar as perdas, né? Tem gente que trabalha com gradiente linear sem stop, eu não recomendo, mas, né, de forma geral é assim que a técnica funciona. Então a gente tem um exemplo aqui, né, para a gente usar como referência, né, seria a abertura de uma posição com 2 contratos no 114.500, né, considerando um stop de 500 pontos aqui num candle potencial aqui, né, em 114.000. Eu calcularia um Fibonacci de 161, né, só para dar um ganho também aqui de exemplo, né, onde o nosso ganho seria então no Fibonacci de 161, 115, 305, tá? Não precisa ser Fibonacci, né? Não é esse o ponto aqui, mas é só para te mostrar que a partir então dessa abertura de posição, a gente vai fazer a configuração de ordens adicionais, né? Então você vê a segunda compra com 2 contratos no 114.400, né? Que traria o nosso preço médio a 114.450, caso for ativada, né? Mais uma compra de 2 contratos no 114.300, 114.200, 114.100, e você vai percebendo que cada vez que essas ordens vão sendo ativadas, o nosso preço médio vai caindo, né? Como a gente viu no primeiro vídeo sobre preço médio, né? E por consequência, o nosso ganho, mesmo estando fixo lá em 115.305, ele vai se potencializando, né? Porque se eu entrar com 10 contratos
de cara, tá? O meu ganho potencial não vai ser de R$2.000, né? A grande vantagem aqui é justamente, né, você fazendo, acionando essas ordens em preços mais baixos, né, e aumentando o seu ganho. A gente vai ver isso já num exemplo, tá? Mas é só para aqui deixar mais claro o contexto, né, do que a gente está fazendo. E claro, né, a ideia de gradiente, né, da grade que a gente estava falando é justamente a ideia dessas ordens em níveis fixos, né, ou distâncias específicas, como a gente conversou, dá esse efeito, né, de gradiente, né, ou de grade, perdão. E aí a gente tem aí a configuração de ordens, beleza? Então agora vamos ver como que a gente vai traduzir isso, né, em código no módulo de automação. Legal, então agora a gente vai ver bloco a bloco o que o nosso código está fazendo, tá? Eu vou passar por ele inteiro falando, né, cada um dos blocos, o que está ocorrendo, mas não se preocupe tanto em visualizar, né, porque se ficar alguma dúvida a gente vai ver ele novamente rodando com o replay, né, e eu vou tentar, na medida da execução, ir falando o que está acontecendo. Então, se ficar alguma dúvida, talvez quando a gente vê com o replay junto, fique mais claro, tá? Mas tem alguns componentes aqui básicos que a gente vai precisar entender. Então, primeiro, eu tenho um bloco de constantes, né? Onde eu declarei uma constante chamada intervalo com o valor 30, que significa um intervalo em pontos entre essas grades, né? Lembrando que um gradiente linear, a gente falou, é uma composição de ordens numa grade, né? A uma distância específica, então essa distância vai ser justamente 30, que foi o que eu configurei. Claro, 30 pontos porque eu estou trabalhando com mini índice, né? Se fosse, por exemplo, uma ação, você teria que ajustar esse valor aqui para, né, casar com o ativo que você está trabalhando, né? Seria, no caso aqui, em centavos, né? E assim por diante, beleza? Então, estamos falando de mini índice, então 30 pontos. Depois, a quantidade de lotes que a gente quer cada vez que houver uma compra, né? Então, no caso aqui seriam 2, que foi o que eu configurei ali, né? Para cada grade eu quero que exista uma ordem de dois contratos, né? Ou 2 lotes. Lembrando que a relação de contrato e lote no mini índice é 1 para 1, né? Um lote significa um contrato. Novamente, se a gente estivesse falando de ações, né? Essa relação é um pouco diferente, né? Um lote significa 100 ações, né? Mas aqui a gente pode usar os termos aqui, né, intercambiáveis, que eles significam a mesma coisa, né, um lote, um contrato. E quantas grades, né? Então, quantas grades eu quero que tenha no total esse meu gradiente linear, porque, claro, eu não quero que ele faça grade para sempre, né? Então, eu tenho aqui, no caso, configurei 5, né? 5 grades, né, para a gente usar como exemplo. Você vai perguntar, poderia usar isso como parâmetro, né? Essas 3 configurações, essas 3 constantes, eu poderia alterar para parâmetros do meu robô? Poderia, não tem problema nenhum. Eu achei aqui mais fácil para visualizar e entender o que está acontecendo, a gente configurar elas como constantes, tá? Mas sim, nada te impede, né, de utilizar parâmetros aí dentro do seu robô. Beleza? Aí eu tenho um bloco de variáveis aqui que a gente vai ver, né, com mais calma no contexto do próprio código, né? Então não vou explicar cada uma agora, né? Mas são as variáveis que a gente vai precisar dentro do nosso código, né? E aí, de fato, a gente tem o bloco de execução. O primeiro bloco que a gente tem é o de abertura de posição, tá? E aqui precisa ficar claro, veja o que eu fiz como sinal. Sinal é simplesmente um candle específico do dia, né? Que no caso é esse aqui, o candle número 17, tá? Através da função contador de candle, né? Que retorna a contagem, né, numérica de candles desde lá do primeiro candle do dia até o candle atual, né? Eu estou fazendo isso, claro, especificamente porque eu quero mostrar um exemplo específico onde a gente vai ver o gradiente linear ocorrendo, mas o ponto que eu quero fazer é que veja que não é parte do gradiente linear em si o sinal de operação. Isso aí vai ser determinado pelo seu modelo ou seu setup operacional. Poderia ser um Bollinger, poderia ser um inside bar, o que você quiser, tá? Aqui eu estou forçando um sinal para a gente ter um exemplo para ver o gradiente ocorrendo. Se há um sinal e eu não estou posicionado, é quando eu vou fazer, de fato, a minha abertura de posição, enviando uma ordem stop num valor específico, né, que é este valor aqui. A gente vai ver isso ocorrendo, novamente, porque é o exemplo que eu quero te mostrar, mas, novamente, quem vai determinar esse bloco operacional é, de fato, o seu setup,
né? E o como você pretende aí determinar os seus sinais de entrada, legal? Em seguida, a gente tem um bloco aqui que eu chamei de verificar posições, que vai ser importante para determinar duas características importantes que estiverem ocorrendo. A primeira, e por coincidência eu chamei de primeira também, né? Primeira C quer dizer a primeira compra, tá? E a segunda é para determinar quando houver uma nova compra, tá? Eu vou mostrar rapidamente a diferença entre elas, né? Mas a gente vai ver novamente melhor elas dentro do contexto, né? Mas que fique claro, aqui são duas variáveis booleanas, né? Ou seja, elas vão armazenar os valores verdadeiro ou falso, caso ocorram aí as condições que a gente vai estipular. No caso da primeira compra, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, né, se o buy position for maior que 0 e o buy position anterior for igual a 0, significa que houve uma compra, né? O que isso quer dizer? Imagina que a gente está aqui no nosso candle anterior, esse é o candle atual. Tá? Esquece as operações que já ocorreram. Vamos dizer que a gente ainda não fez nenhuma operação no dia. Tá? Então a gente está aqui com um buy position igual a 0. Não ocorreu nenhuma operação aqui, tá? Não temos posição aberta, ainda não fizemos nada. No próximo candle, que é o candle atual, ocorre um sinal, a gente faz uma compra e o nosso buy position passa a ser 1, né? Então, agora o buy position dentro da nossa barra atual é maior que 0 e o buy position da barra anterior, que é essa aqui, era 0. Então, o que isso diz para mim? Essas duas condições ocorrendo juntas significa que houve uma primeira compra, né? Então, essa variável vai ser verdadeira. Por que ela vai funcionar sempre que for, né, a primeira compra e não nas compras subsequentes, tá? Porque vamos então limpar aqui, vamos supor que abriu uma nova barra. A gente fez uma compra aqui, tá? Então, fizemos uma compra aqui. Agora aqui o nosso buy position é 1, né? Abriu uma nova barra. Aqui a nossa buy position era 0, né? Então vamos deixar aqui para registrar. Fizemos uma compra aqui. Abriu uma nova barra. Fizemos uma nova compra. Mais uma compra, nosso buy position é 2. Lembre-se que a indexação vai se movendo conforme novas barras vão ocorrendo. Então essa passa a ser a nossa barra 0, essa é a nossa barra 1 e agora essa é a nossa barra 2. Tá? Falamos sobre isso, tudo isso aí nos vídeos introdutórios à programação Profit, tá? Então, retorna lá, né, para entender esses conceitos. Mas, quando a gente fizer essa mesma pergunta, eu vou dizer que o buy position é maior que 0 nessa barra atual? Ainda é verdade, porque agora a gente tem duas posições. Tudo bem, isso aqui é verdade. Porém, a gente precisa que ambas as condições sejam verdades. E essa condição, buy position 1 é igual a 0, a buy position do candle anterior, agora, né, não é igual a 0, porque a gente fez uma compra aqui. Então, essa condição não vai ser satisfeita. E como a gente sabe, testes condicionais que usam e, né, significa dizer que ambas precisam ser verdade para o resultado ser verdade. O que vai acontecer nesse cenário é que ele vai retornar falso, portanto, não é mais a primeira compra, beleza? E por último, a gente tem aqui o nova compra, que vai dizer que quando a buy position for maior que P, e P é uma variável do tipo inteiro, tá? Que a gente vai usar para acompanhar essas posições se alterando, sempre que houver uma mudança, ele vai dizer que houve uma nova compra. Tá? A gente vai ver isso sendo usado dentro do contexto, né? Mas é só para você ver a diferença. Aqui só vai ocorrer de fato quando for a primeira compra, e aqui vai, sempre que houver uma compra, ele vai determinar que está ocorrendo uma nova compra, beleza? E agora a gente tem de fato o bloco que vai fazer a coisa toda, né? Que é basicamente dizer que, havendo uma posição aberta, a gente vai executar esse bloco completo aqui, né? Onde a gente vai calcular preço, vai fazer envios de ordem oco, vai calcular o preço gradiente, né? E assim por diante, tá? Então, como que isso está sendo feito? Bom, estabelecemos que há uma posição em aberto. O que a gente quer fazer? Quando ocorrer a primeira compra, né, lembra que a gente falou, e eu não tiver ordens pendentes, né, e quando que eu vou ter ordem pendente? Assim que eu fizer o envio da minha ordem stop, minha ordem oco para alvo e stop, né, eu vou ter ordens pendentes. Então, antes disso, o que eu quero? Eu quero calcular os meus valores de alvo e stop, onde meu alvo vai ser o buy price, que é a função que retorna o meu preço médio, né, daquela posição, portanto é o próprio preço de abertura, porque é a minha primeira compra,
né, mais o intervalo que a gente configurou em 30, né, vezes a quantidade de grades. Quanto que a gente configurou? 5, né? Então isso vai retornar 150. Então basicamente o que ele vai fazer é pegar o preço que eu abri minha posição, no caso aqui, né, jogar 150 pontos para cima para o nosso alvo e, no caso do stop, fazer a mesma coisa, porém subtrair do buy price para fazer desse preço, joga 150 pontos para baixo o meu stop. Tá? Perceba, eu estou usando uma relação 1 para 1 aqui, porque eu quero que fique muito claro, e vai ficar bem mais claro no exemplo, né, que eu vou te dar, a relação, né, do preço médio com a operação, tá? Novamente, quem vai determinar isso é o seu modelo operacional. Se você quiser fazer 2 para 1, se você quiser fazer Fibonacci, como eu mostrei lá no exemplo, né, do PowerPoint, da apresentação, enfim, fica a seu critério dentro do seu modelo operacional, tá? Eu estou novamente aqui forçando um cenário para a gente ver de fato, né, o gradiente ocorrendo. E o que eu faço também é, nessa variável preço G, que é o meu preço gradiente, eu vou armazenar a abertura, né, o preço de abertura da minha posição, porque eu vou precisar para fazer os cálculos subsequentes de preço gradiente. Então, no momento, só o que ele é o próprio preço de abertura. Legal? Então, veja que aqui a gente só fez isso. Só fizemos os cálculos desses valores, né? O preço gradiente, alvo e stop. Agora, o que a gente vai fazer é, de fato, enviar uma ordem stop para fechamento de posição, né? Uma ordem de cobertura limite no alvo, com o tamanho da posição que a gente tiver em aberto, né? Lembre-se que como a gente vai trabalhar com gradiente, né, o tamanho de posição vai ser dinâmico, né? Porque se o preço começar a ir contra, ela vai abrir mais e mais posições. Então eu quero que sempre a minha ordem oco esteja atualizada com o tamanho de posição que eu tiver naquele exato momento. Então para isso eu uso a função BuyPosition, que retorna esse tamanho de posição de compra, né? E usa para minha ordem de cobertura limite para o meu alvo, como também vai usar para minha ordem de cobertura stop para o meu stop, né? Com os valores que a gente calculou ali no bloco anterior. Legal? Então, por que ordem limite, por que ordem stop, por que ordem de cobertura? Falamos tudo sobre isso aí também nos vídeos aí sobre ordens, né? Como entender a diferença de cada uma delas, não vou ficar voltando nesse assunto, tá? Mas basicamente o que a gente fez aqui foi construir uma posição oco, né, com um alvo e com um stop que a gente acabou de calcular. Próximo passo é calcular o nosso preço gradiente, né? E veja aqui o que eu estou dizendo. Sempre que houver uma nova compra, o que eu vou fazer? Pego o preço gradiente, né, atual e subtraio do intervalo, né, do caso 30 pontos. Então, a primeira compra que ocorrer, lembra que a gente falou, uma nova compra também é uma primeira compra, né? Então ele vai fazer, ele vai pegar o preço gradiente, que no momento é o preço de abertura da nossa posição, né? E vai subtrair 30 pontos, que foi o intervalo que a gente determinou. Então, o primeiro preço gradiente, né, do nosso modelo aqui, vai ser justamente o preço de operação 30 pontos para baixo, né? E aí, a ideia é que sempre que houver uma nova compra, ele atualize esse preço de gradientes caindo mais 30 pontos, né? Para indo fazer aquele efeito, né, de grade, onde, né, o preço vai sendo acionado para baixo, a gente vai reenviando ordens. Legal? E por último, a gente faz de fato o envio dessa ordem, né, para a nossa grade. Porém, eu preciso de uma condição dizendo que enquanto o meu buy position for menor que a quantidade de grades que a gente estipulou, vezes o quantos lotes a gente quer por contrato, por operação, né? A gente falou 5 grades a 2 contratos por operação, a gente tem aí, né, 10 contratos no máximo que eu quero que minha posição tenha. Por quê? Porque a gente não falou que o gradiente vai sendo acionado, né? Então a gente começou no nosso sinal com 2 contratos. Depois a gente vai, estabelece um gradiente, a gente vai para 4 contratos, 6, 8, 10. Em algum momento eu quero falar, não quero mais, esse é o meu limite, 10 contratos, não quero mais. Então eu digo para ele, enquanto o meu buy position, né? Se o meu buy position for menor que o limite máximo aqui, né, calculado no caso 10, né, se isso for menor, então você faz o envio no preço gradiente, que vai ser determinado aqui, com a quantidade de lotes determinado lá pelo nosso constante, 2 contratos, né? E aí, beleza. A partir do momento que a gente extrapolar ou atingir esse valor máximo, né, de 10, ele já não vai mais executar e vai parar de enviar ordens de gradiente, legal? Que são ordens limite, tá? Novamente, né?
A gente pode ver isso no exemplo, mas mais detalhes está lá no vídeo sobre, né, os detalhes das ordens limite e stop. E por último aqui a gente tem de fato aquela variável P que eu mencionei, né, que ela vai armazenar o novo valor de posição para a gente fazer aquele novo teste se houve uma nova compra, para poder determinar, né, se o valor mudou é porque houve uma nova compra, tá? E a gente faz isso aqui no final, para, né, depois que todas as ordens forem enviadas, né, e consequentemente executadas, a gente vai ter o nosso novo tamanho de posição para fazer aquele teste, beleza? Bom, vimos o código passo a passo, linha por linha, para entender o que cada bloco faz. Como o vídeo já está muito longo, para o próximo vídeo nós vamos agora executar e acompanhar essa execução também passo a passo com o contexto, né, das operações para a gente entender o que o código está fazendo e o que o gradiente linear está correspondendo. Legal? Então a gente continua no próximo vídeo.